14ª Sessão Extraordinária de 2023, 7 de agosto de 2023. Solicito a primeira secretária que faça chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito então a primeira secretária que faça a leitura do projeto em pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 21 de 2023, de autoria dos senhores vereadores, que concede o título de cidadão amparense ao excelentíssimo senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, consulto os senhores vereadores sobre a intenção de apresentação de emendas ao projeto constante em pauta. Se não houver interesse da apresentação de emendas, algum vereador pode requerer verbalmente para dispensa da suspensão regimental. Peço a dispensa, senhor presidente. Requerimento para dispensa da suspensão regimental está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento verbal do pastor Elson para dispensa da suspensão regimental foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 21/2023. Projeto está em discussão. Essa palavra, presidente. Vereadora Silvia. 1 minuto. Sei quem. Bom, eu venho aqui fazer uso dessa tribuna para justificar o meu voto contrário ao título de cidadão amparense ao governador Tarcísio Gomes de Freitas, né? Primeiro a gente pensa que em tão pouco tempo ele já é merecedor de um título, eu já coloco o contrário. Em tão pouco tempo ele já conseguiu não ser merecedor do título de cidadão amparense. Em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que próximo à data de finalizar o prazo para que o Estado de São Paulo aderisse ao Programa Nacional de Livros Didáticos, o PNLD, o governador se posicionou contrário e retirou o vínculo com esse programa que não faz com que a Secretaria de Estado gaste nada. O governo federal envia o catálogo de livros didáticos, livros selecionados, os melhores livros produzidos no país, e aí as escolas escolhem qual livro que elas querem para o ano letivo. E praticamente no último dia, o governador Tarcísio decide retirar o Estado de São Paulo desse programa. Esse programa, gente, ele funciona como um conjunto de ações que garante que essas obras estejam dentro da escola, né? Ele é como se fosse um apoio para o desenvolvimento dos alunos. E o governador Tarcísio abriu mão desse programa, que inclusive não onera os cofres do Estado de São Paulo, tá? Inclusive, um pouco antes dele abrir mão, ele lançou uma pesquisa onde questionava as escolas se elas queriam que esses livros fossem escolhidos por escola, por cidade, por região. Na nossa região da diretoria, ganhou inclusive por região, para ter uma unidade, para o aluno mudar de escola e ter o mesmo conteúdo, não prejudicar caso ele tenha que trocar de escola. E mesmo assim, apesar da pesquisa, apesar de saber o quanto os professores usam o livro didático na sala de aula, apesar de saber o quão importante é um livro didático como apoio, o governador Tarcísio foi lá e cancelou, não aderiu ao Programa Nacional de Livros Didáticos. Eu lembro que isso é algo novo para a política do Estado de São Paulo. Nunca, Alice, na história do nosso Estado, a educação pública do Estado ficou sem livro didático. E agora, pasmem, gente, o que vem para substituir o livro didático? Slide. Slide. Eu trouxe até um exemplo para mostrar para vocês, eu vou pedir para o Eduardo. Eduardo, abre para mim, por favor,
Primeiro, a apresentação de PowerPoint, que eu te mandei, que eu trouxe para vocês verem, gente. Aqui é um exemplar de um livro didático da editora Moderna. Pode passar para o segundo, por favor. Olha aí, o livro didático, mais um pouquinho, mais uma. Olha só, é um texto complexo, que a criança precisa ir lá, o adolescente precisa ir lá, ler, vai e volta. Pode ir mais uma, Eduardo? Mais uma também. Tem questões, muitas questões para a criança sentar, fazer. Com esse tipo de livro, a gente consegue amarrar o conteúdo, a gente consegue fazer atividades fora do ambiente da sala de aula. Eles são muito importantes como apoio. Eu vou pedir, Eduardo, para você abrir agora o PDF que eu te mandei, por favor. Então, esses eram os livros didáticos. O conteúdo, as questões. E agora esse daqui é o novo único, repito, único material que será apresentado aos alunos da rede estadual. Pode descer um pouquinho. Olha lá, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Gente, dá para estudar por isso? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Já começa que não está nem justificado o texto, né? Todo torto. Olha lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pode ir mais uma? Só para a gente ter uma noção do que são esses slides, né? Pode ir. Pode ir. Gabarito. Pode ir. Mais um pouquinho. Totalmente solto, né? Não tem uma continuidade. Pode ir mais um pouquinho. Acabou. É isso. Então, ali eu mostrei um pedacinho do livro didático e essa agora o material vai ser esse aqui. A princípio, o governador declarou que seria apenas online. E aí, depois de muita pressão, ele decidiu que ele vai imprimir esse slide, entregar esses slides impressos para os alunos. 6º ano, gente, criança de 10, 11 anos, recebendo esses slides impressos, sem livro de apoio nenhum. E aí o governador Tarcísio, depois de muita pressão, ele disse que ele vai agora imprimir os slides, porque ele vai fazer no gosto do freguês. Governador Tarcísio não é freguês, é aluno. São adolescentes, são o futuro do nosso estado, o futuro da nossa cidade, que você quer entregar um pouquinho, um tantinho de slide impresso numa folha sulfite para o aluno estudar. A Suíça, gente, ela parou de usar material digital e voltou para o uso dos livros. O avanço tecnológico é importante? Claro que é. Eu mesma sou adepta da tecnologia na sala de aula, mas a tecnologia sozinha não faz milagre. Livro é muito importante. Tirar um pouco as crianças da tela é muito importante, não sou eu que estou dizendo. São praticamente todos, para não dizer todos, os pesquisadores da área da pedagogia. Não dá para a gente viver só de tela. E mais que isso, né? Vale lembrar que é muita coincidência. O governador anuncia que todo o material será digital e o seu secretário é sócio da Multilaser, que é uma empresa de eletrônicos, que inclusive está sendo investigado por conflito de interesse. Porque veja só, foram 92 mil computadores da marca que o secretário é sócio, compradas pela secretaria dele. Eu não consigo dar o título de cidadão amparense para esse político. Outra coisa, muito importante de se colocar, está todo mundo acompanhando a quantidade de mortes na região do Guarujá. Eu acho que a gente consegue lamentar, e muito, a morte do soldado Patrick Bastos Reis, e lamentar as outras mortes também, como, por exemplo, do pastor pedreiro Moacir da Silva Júnior, que deixou a esposa e 2 filhos. Até cachorro levou tiro. Então, a gente tem que repensar a política de segurança pública do Estado. Eu não vou dar o meu voto para o título de cidadão amparense para alguém que trata a segurança pública dessa forma. E digo mais, as câmeras, que é uma forma de proteger não só a população, como também o policial, as câmeras dos uniformes, estavam todas desligadas nessa ação. Por que a câmera está desligada? Se fez tudo certinho, não tem por que estar desligada. Fica aí o questionamento. Outro ponto importante, né? O governador criou uma secretaria da mulher. Sabe o quanto vai ser empenhado para a secretaria da mulher? R$10 na área de educação em direitos humanos. Tem mais alguma verba para a secretaria da mulher? Não. E aí que a gente pode chamar de secretaria fake da mulher, né? Ele fez marketing e agora ele está empenhando R$10. Parece piada, gente, mas não é.
Tá? A gente está falando também do governador que já disse, já declarou várias vezes, inclusive foi sua promessa de campanha, a privatização da Sabesp. Enquanto a gente tem vários países europeus reestatizando suas empresas relacionadas à água, na contramão do mundo todo, o governador Tarcísio acha que é um bom negócio privatizar a Sabesp. Vale lembrar que, inclusive, o prefeito atual da nossa cidade, uma das bandeiras que ele levantou, e eu acredito que tenha sido o embasamento para muitos votos, foi a defesa do SAI, barrando a privatização do SAI, que o prefeito Jacó queria fazer. E o governador Tarcísio quer privatizar a Sabesp. Gente, eu poderia falar muito mais coisas aqui para vocês, mas eu vou parar por aqui. E aí eu acho que agora cada um, dentro do seu coração, da sua consciência, pensa se esse senhor é digno de receber o título de cidadão amparense. Obrigada, boa noite. O projeto continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Conrado. Estava analisando o currículo do Tarcísio. Ele, ao meu ver, ele é um cargo técnico, né? É o político mais técnico. Até então não cheguei a ver nada que desabone aí a sua conduta. Inclusive tem passado aí por vários governos, né? Inclusive trabalhou no governo Dilma, né? E foi bem elogiado aí pela ex-presidenta, pela equipe. Então a gente vê como um cargo técnico, né? Quanto a essa questão que ocorreu lá na Baixada, é fundamental lembrar também, né? Os agentes, teve uma morte de um agente da Guarda Civil também no semáforo, foi alvejado, estava com a sua namorada, tomou vários tiros. E para a gente falar de segurança pública, a gente tem que entender de segurança pública. Veja bem, eu já fiz cursos no Rio de Janeiro e é humanamente impossível você entrar numa favela, né, já não pensando que vai morrer, porque quem está lá em cima já está esperando para atirar, né? Também não defendo massacre de ninguém. Logicamente, se houve essas mortes lá, tem que ser averiguado e investigado. Mas também vocês imaginem a cabeça daqueles policiais que vão para o enfrentamento de um crime organizado, sendo que a sua vida está em risco também. E alguém já está esperando lá. Está esperando armado, no local que eles não conhecem. É favela, é complicado, já chega atirando. Então, eu vou analisar hoje a questão da técnica, do cargo técnico do Tarcísio. Tem se falado muito bem, ele fala muito bem da Guarda Civil, isso para mim é muito importante. Deixo bem claro aqui que nós não somos de origem militar, de origem civil. E eu acho muito importante quando o político ele ressalta o trabalho da Guarda Civil Municipal, porque muitos acham que a gente é militar, mas não é. A gente é uma modalidade nova aí. E hoje, pelo que eu vejo, eu voto favorável ao título. Pelo que ele fez hoje, não estou falando daqui para frente. Se amanhã ou depois fizer outra merda, eu estou votando porque ele fez até hoje. E quanto às mortes que ocorreram lá, muitas mortes na incursão dos policiais, logicamente que vai ser averiguado, vai ser investigado. Hoje em dia, com a tecnologia, ninguém fica impune. Talvez não, igual a Silvia comentou, não tem as câmeras, foram desligadas, não sei. Mas vão ter câmera de segurança lá que filmou aquela invasão. Hoje ninguém consegue cometer um crime e ficar impune. Eu fui viajar nas minhas férias em junho, em determinado local. Eu entrei no Google para ver, né, mais ou menos. Ó, você estava 11 horas em tal lugar, meio-dia no hotel, você depois, 1 hora você estava na praia, aí no dia seguinte você estava na rodovia tal. Quer dizer, vamos supor se eu fosse cometesse um crime em algum lugar. Não sou eu não, eu estou aqui em Amparo. Hoje em dia ninguém fica impune. Se tiver alguma ilegalidade lá, com certeza vai ser apurado. Os culpados vão ser aí punidos. Mas hoje, pelo que ele fez hoje, eu não vejo nada que desabone. Então hoje eu voto favorável. O projeto continua em discussão. Entendemos também, presidente, que, como diz o Conrado, ele já passou por outra administração, né? Hoje ele é até considerado bolsonarista, né? Mas ele já passou pelo governo do PT e foi muito bem elogiado e trabalhado. A decisão de darmos um título, vamos respeitar a qualidade dele. Agora, é cedo para julgar, né, um governo de 6 meses. É cedo para a gente poder também trazer assuntos
no caso, jamais devemos ficar felizes com a morte de ninguém, mas se a gente avaliar e ver e abalizar, vamos ver que quem matou aquele policial, ele usou a técnica de sniper. Quer dizer, ele treinou para poder atirar numa pessoa que está entrando ali para trabalhar. Lembrar também que no Rio de Janeiro, eles derrubaram um avião, um helicóptero, né, que estava lá. Então, eu acho que jamais pode... o governador também, ele não está na frente lá dos policiais, ele está falando. Agora, eu acho que o momento é momento de nós refletirmos o que está acontecendo hoje. Houve um pedido para poder dar o título de cidadão amparense a ele nesse momento. Então, acho que, com todo respeito, né, eu dou meu voto favorável nesse momento. Se depois, amanhã, não for isso que nós pensamos, aí já não é problema nosso, né? Tem que analisar a pessoa no momento. Obrigado. Nesse momento, eu também dou meu voto favorável. Mas, eu vou aproveitar que ele vai vir aqui sábado. Eu vou dar uma carta reclamando, por exemplo, do sistema CROSS na região aqui. Eu acho uma porcaria. Eu vou dar uma carta pedindo para ele que ele faça alguma coisa, que melhore. Eu nunca vi algo tão porcaria como o CROSS da região. Nunca vi, eu não fico indignado. Eu falo para Deus, se eu precisar dessa porcaria, eu prefiro morrer. De tão ruim que é. Então, eu vou fazer uma carta amanhã, pedir para alguém me ajudar a fazer. Eu quero entregar na mão dele. E eu votei nele, eu espero que ele leia e tome alguma atitude, porque, olha, para não falar besteira, é nojento. E o André tem razão. Essa palavra, presidente. Não, o meu voto é favorável ao Tarcísio, ele me representa. Eu acho que lá não tem nenhum pai de família lá que ele entrou naquela favela lá, do jeito que eles entram lá, já sai de bala. O cara que atirou lá, o cara já fez um treinamento muito fodido para matar a polícia. Então o cara me representa e meu título para ele é favorável. Mais alguém? Peço a palavra, presidente. Alice. Conforme alguns vereadores estão falando, né? No momento, eu dou meu voto partindo dessa avaliação. No momento, como educadora, vendo o que o governador e o secretário de Estado estão fazendo com a educação, principalmente a respeito dos livros didáticos, nós vemos aí, passamos por 2 anos de pandemia, onde ficou um vácuo enorme dentro do processo de aprendizagem dos alunos, principalmente porque a grande maioria não tinha os recursos tecnológicos necessários para dar continuidade àquilo que precisava ser estudado. E aí vem, né, um projeto sem livro didático, né, de slide, como a vereadora apresentou. Então, assim, no momento, como educadora, fazendo uma avaliação desses 6 meses no estado de São Paulo, que está se propondo para a educação, eu não concordo. A gente tem visto aí vários estudos de neurocientistas mostrando o quanto é prejudicial o uso demasiado de internet, de tela de celular, de computador. Então, neste momento, fazendo essa avaliação, neste momento, o meu voto é contrário. Espero que daqui para frente mude esse processo e, quem sabe, lá na frente eu dê a mão à palmatória e reconheça que ele realmente é merecedor, e aí a gente volta atrás. Mas, no momento, eu quero registrar que, em virtude, dessas posições com relação à educação, como educadora, o meu voto não é favorável. Você vota favorável com ressalvas. Eu peço a palavra, senhor presidente. Eu acho que foi colocado uma situação extraordinária, mediante até a própria visita do senhor governador no próximo final de semana, e seria uma maneira cortês da nossa população conceder ao governador um título de cidadão amparense, uma forma amigável, uma forma de acolher a nossa cidade e acolher o governador.
em tudo tem os prós e tem os contras, né? Foi colocado a parte de educação, muito bem colocado. A gente não acompanha tudo. Vocês que trabalham na área de educação têm argumentos para mostrar para a gente a forma não correta que está sendo conduzida a educação aqui no nosso estado. Nós não estamos aqui para avaliar esse ou outro tipo de procedimento. Eu tenho acompanhado também o que foi feito na parte policial, as formas que estão sendo conduzidas, e eu acho que o governo do estado tem que agir de uma forma mais severa com a criminalidade. Nós não podemos acolher as polícias que estão para defender a sociedade, tá? Elas estão sendo atacadas no seu trabalho, estão sendo, de uma certa forma, emboscadas. E eu estava vendo outro dia na televisão, de uma forma bem rápida, que na Bahia a quantidade de policiais mortos é superior ainda ao governo do estado de São Paulo. E ninguém fala nada da Bahia. E nenhuma providência é feita em relação à criminalidade que está sendo feita no outro estado. Então, eu acredito que o governo do estado represária aos bandidos e de uma forma consistente, dando respaldo à polícia, é uma maneira de proteger a sociedade, né? Antes de vir para essa sessão, eu estava acompanhando os jornais lá e haja visto o centro da cidade de São Paulo, a Cracolândia, a forma que está sendo feito, é coisa de outro mundo. Parece que você está vivendo um filme de terror. Parece que você está vendo zumbis andando pela rua e ainda gente que defende o não internamento dessas pessoas de forma compulsória. Assim, até quando vai acontecer isso? Até quando as pessoas vão fazer com que os comércios fechem, a economia do centro da cidade de São Paulo pare por causa de usuários de drogas? Alguma coisa tem que ser feita. O prefeito da cidade, o próprio governador, tem que tomar uma atitude. Nós não podemos ser represários da criminalidade. Então, eu acredito que quando foi colocado essa situação para essa casa, a concessão de um título de cidadão amparense para o governador, não está sendo julgado esse ou aquele mérito. Foi uma forma cortês de, quando da visita no próximo sábado, a gente agraciar o governador de uma forma carinhosa, dizendo que ele é cidadão amparense, mesmo porque vai estar lá mais 4 anos e a municipalidade tem que ter como eu posso dizer, uma forma que o governo do estado de São Paulo veja Amparo como uma cidade amiga, porque vamos precisar muito do governo do estado de São Paulo para poder gerir a nossa cidade também, né? Então eu acredito que o sentido da coisa foi essa, colocar para o nosso governador uma situação de amparo, concedendo um título de cidadão de uma forma amiga com o governador. Mais alguém? Eu só queria completar, assim, eu vou nessa ótica do que o Casotti falou também. Eu acho que é uma maneira mais, de forma cordial, de receber o governador no município de Amparo, né? Por isso que foi também até solicitado para a gente aqui, por conta do grande, assim, apreço, né, vamos dizer assim, que tanto o município tem por ele, já que ele foi muito bem votado aqui em Amparo, a gente sabe disso, e também de toda a equipe do governador está fazendo por Amparo. A gente vê lá na parte do turismo, na parte de cultura, na parte de infraestrutura, né, liberação de recursos para o município de Amparo. Então, acho que nada mais justo. Aí também a gente viu que, inclusive, logo depois que ele ganhou, ou na campanha dele, não me lembro, que ele prometeu acabar esse trecho aí de arcadas aí, cumpriu, né? E até numa conversa com o prefeito também, a situação de um hospital para o Circuito das Águas também,
que é uma promessa de campanha do Tarcísio, talvez seja até que Amparo, né, numa ampliação possivelmente do hospital da Ana Sintra, até aumentando num projeto antigo que tem lá de um novo hospital. Então seria mais nessa ótica aí do que o Casotti falou, da cordialidade do município de Amparo, de poder atender, de poder na forma que está sendo bem atendido também a administração, né? Então, nessa ótica, lógico que a gente concordo com o que a Silvia falou, que a Alice falou. Eu acho que no setor da educação está deixando muito a desejar, né? E não vou nem entrar nessa ótica delas aí de falar do parte didática, que eu não tenho conhecimento nenhum nessa parte, mas a gente pode ver a reclamação que a gente tem da falta de professores no estado, né? Então, eu acho que isso a gente pode pegar nessa forma, mas a parte de segurança mesmo, sabe? A gente vê muita conversa, muito de falar, a gente não sabe até que ponto é verdade, porque entra esse pessoal dos direitos humanos aí, que só pega o que interessa para eles, na verdade, só o que interessa para eles. A gente não sabe, na verdade, o Conrado sabe muito bem na parte de segurança aí, da forma que é feita. Você... foi falado aqui, você entrar numa favela em São Paulo, quem conhece favela em São Paulo, em outras cidades grandes, como é difícil a polícia chegar, e às vezes é obrigada a chegar, né, nesses lugares. E aquela questão, o policial, assim, que eu penso, o policial hoje, ele já tem medo, ele entra com medo numa situação dessa, né, ele entra com medo, né. Porque se você pegar, a gente vê, só alongando um minutinho, a gente viu aí com a morte do policial, que deu todo esse transtorno, tudo, a gente viu assim, falar muito do que aconteceu lá, que mataram um monte de gente, né? Lógico, a polícia não deve entrar no lugar aí para assassinar as pessoas, a gente sabe disso, mas a gente viu, eu não vi pessoas assim, políticas, né, na verdade, aquelas que têm pensamento político, ou aquelas que são assim, de direitos humanos, defender a família do policial. Bem poucos. Eu não estou falando a Silvia falou aqui. Estou falando em reportagens de televisão. Eu não vi, eu pelo menos não vi. Se aconteceu, peço desculpa. Mas eu não vi uma pessoa dessas aí dos direitos humanos chegar e defender a família do policial que foi executado. Né? Ou então falar daquela outra policial que acho que no dia seguinte, ou no mesmo dia, levou tiro e quase morreu também. Mas a pessoa que está lá não pode, né? A gente sabe que tem pessoas honestas, não está discutindo na favela, tem pessoas ótimas, muito boas, a maioria, né? Principalmente a gente sabe que são pessoas boas, mas infelizmente tem aquelas pessoas ruins e que são, que não o pastor falou, muitas delas até treinadas para execução de policial, né? Então fica aí diante disso, eu sigo nessa ótica do Casotti aí de mais um agrado, né, da gente fazer esse agrado por tudo que o governo do estado tem feito também pela cidade de Amparo, haja vista os recursos que vem vindo do DAD, né, vem vindo aqui para a Secretaria de Saúde, o prefeito lá lutando com a questão do hospital, buscando mais recursos, e conversa com o secretário, e conversa do atendimento em si que está sendo feito para a cidade de Amparo. Eu acho que nada mais justo da gente fazer dar esse título de cidadão ao governador, que contempla, na verdade, todo o governo dele, né? Então, seria mais isso. Obrigado. O projeto de decreto legislativo, então, está em votação nominal 2/3 para aprovação. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, contrário. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvio Furato de Camargo. Contrário. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por 10-2. Convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 14 de agosto de 2023, às 19 horas. Declaro encerrado essa sessão extraordinária.